Boa noite, investidores. Boa noite, traders. Ao pessoal do YouTube, pessoal do grupo do Telegram. Estou gravando esse vídeo mais tarde da noite aí, em função de que tive alguns problemas de leitura gráfica no Profit. E agora o problema já foi restabelecido, né? Vamos fazer uma breve análise do índice Bovespa, o que aconteceu na semana. Uma atualização aí dos estudos que a gente tem feito. A gente está vendo aqui no longo prazo, o gráfico mensal do Ibovespa, que a bolsa tende a ser um movimento de alta no longo prazo, uma tendência de alta no longuíssimo prazo, porém, num prazo mais curto, aí nos últimos 2 anos, a gente tem visto topos descendentes, tá? A gente vê aqui sempre que sobe está marcando um topo mais baixo. Aqui também temos fundo mais baixo. Então, no momento com topos e fundos descendentes, a gente vê que a tendência vigente neste exato momento, também no gráfico semanal, gráfico mensal, aliás, é um movimento de baixa, é uma tendência de baixa, tá, galera? Se a gente baixar agora o tempo gráfico para o semanal, a gente está vendo aqui que o que aconteceu na semana passada foi um movimento de baixa seguido de um movimento de recuperação, que está deixando essa sombra, tá? Tá deixando essa sombra inferior aqui. O candle tem uma conotação compradora, apesar de que a gente ainda tem as médias trabalhando acima do preço, né? Por exemplo, a média de 9, a média de 21 períodos e a média de 80, elas estão passando acima do preço. Enquanto que aqui nesse pavio inferior a gente está vendo que o que segurou lá embaixo foi a média de 200. Então as médias de período mais longo, elas estão segurando o preço também. Tá? Na parte inferior quem segurou foi a 200 e na parte superior quem está embarreirando lá são as outras três médias, tá, pessoal? Então, o candle da semana tem uma conotação altista. A tendência vigente é uma tendência de baixa. Então nós temos uma indefinição, assim, está muito difícil de operar no médio prazo. As operações de swing trade, as operações de position trade, elas ficam bem comprometidas. O pessoal do grupo lá sabe que eu estou priorizando operar no curtíssimo prazo. Eu tenho feito boas operações no day trade. E no longo prazo eu sou investidor, eu procuro sempre fazer aportes em ativos de empresas de boa qualidade, empresas que pagam bons dividendos. A minha visão de operação nesse momento, ela não engloba operações de médio prazo, tá? Ou eu opero no intraday e tiro um lucro rapidinho, ou eu vou aportando em empresas para o longo prazo. Tanto para boas pagadoras de dividendo, quanto um pouco também para ações de crescimento, tá? Se a gente olhar o Ibovespa no gráfico diário, a gente vê aqui que segunda e terça tivemos um movimento de forte queda, segunda e terça. Na quarta-feira iniciamos um repique, poderia ser um inside bar, que se perdesse a mínima aqui, daria ideia de continuação da queda e nós iríamos rapidamente testar o fundo anterior. E não foi o que aconteceu, tivemos recuperação na quinta e na sexta, um forte movimento de alta que faltou pouco para não testar o topo anterior novamente, né? Eu até tracei uma retração para a gente fazer essa análise aqui com Fibonacci. Todas as retrações foram rompidas. O movimento de alta chegou até a ameaçar muita gente que se sentiu desconfortável em posições vendidas, tá? A gente vê aqui nos 60 minutos que entrou uma resposta compradora forte.
Então, o momento para médio prazo, quem opera no gráfico diário, gráfico semanal, está bem complicado, pessoal. Tomar risco aí em operações de swing, position, está bem complicado. Inclusive por questões políticas, questões internas, que tem dado essa volatilidade. É boa para quem opera no curtíssimo prazo, mas na minha visão está bem difícil para quem opera em médio prazo. Tá? O índice de small caps não vem acompanhando o índice Bovespa, o que nos mostra que muito desse movimento, vocês podem ver que o movimento de alta nas small caps ele não é tão intenso quanto o índice Bovespa. Muito do que segurou esse índice Bovespa aqui foi a Vale. A Vale está em tendência de alta, minério de ferro lá fora vem subindo legal, por questões internas da China, inclusive. Então, muito das blue chips puxaram esse movimento, enquanto que as outras ações do Ibovespa não têm acompanhado. Então, a gente sempre tem que dar uma olhada nos ativos em geral da bolsa, né? Não adianta a gente olhar somente para o índice Ibovespa. Podemos ver aqui que o índice futuro, né, ainda está marcado esse FIBO aqui daquele trap que buscou o fundo, buscou 2 vezes o risco. Eu vou apagar isso aqui. O índice futuro também virou as médias no gráfico diário, mas tem a média de 80 passando lá no que está coincidindo com o topo anterior. Tá? Vamos quase fechar esse gap aqui. Tivemos o dólar com grandes oscilações também, apesar de que se a gente for olhar o dólar no longo prazo, ele está dentro de uma grande lateralização aqui, ó, que eu fiz esse retângulo. Então, se a gente olhar o dólar no médio prazo, tá horrível de operar esse movimento lateral, tá? Só que no intraday, se a gente for olhar os 60 minutos, tem dado boas oportunidades. Tanto para movimentos de alta. Vejam aqui o inside bar que a gente marcou na semana passada. Movimento de alta. Olha aqui, oportunidades. Inside bars. É um shark aqui com sucessivos inside bars. São 3 inside bars, um dentro do outro. Seguido do movimento de alta. Então são boas oportunidades no intraday. Tanto no movimento de alta, quanto no movimento de queda. Quando vira as médias para baixo, olha só. Tem oportunidade aqui, gente. Ó, inside bar. Olha lá. Inside bar. Olha aqui no final. Inside bar no 60. Inside bar no 60. Excelentes oportunidades no intraday. Olha aí. Ok, pessoal? Então passei fazendo aqui esse videozinho, passei tarde da noite para vocês porque eu estava com um probleminha no Profit. Depois eu vou tentar passar para vocês alguns ativos nas ações, o que tem setups armados. Lembrando sempre a vocês que quando forem testar essas estratégias, quando forem testar esses estudos, operem na conta demo. Qualquer estratégia nova que vocês forem fazer, utilizem bastante as ferramentas do Profit, como replay de mercado, conta demo, para vocês irem treinando essas técnicas. Ok, pessoal? Não é recomendação de compra nem venda, né? Nosso canal tem o cunho educativo, que é para vocês aprenderem a tomar as próprias decisões, não ficarem dependendo da visão de alguém, tá? Então esse trabalho é todo voltado para que vocês aprendam a fazer as análises de vocês, tomarem as decisões de vocês por conta própria. Desejo a todos uma boa semana
de trabalho, de trades, né, de convívio em família. Tudo de bom para vocês aí, pessoal. Abraço!